Olá, que a paz de Cristo esteja com todos. Sejam bem-vindos ao canal Resgatados por Cristo, um canal sem fins monetários com o intuito de te acolher e passar a mensagem do nosso Salvador. E como primeiro vídeo, decidi trazer um pouco da minha história. Sou apenas mais um pecador, assim como você, em busca de ser melhor a cada dia, e hoje entendo que isso só é possível através de Cristo. Vamos à minha história. Nasci em meados de 2000, em um bairro pobre do interior de São Paulo. Era um bairro violento, venda de drogas à luz do dia, botecos, aonde eu morava nem era asfaltado, e foi onde eu cresci com meus colegas da época, brincava muito na rua, jogava bola, erguia pipa, e assim cresci. Dentro de casa as coisas não eram fáceis. Meus pais sempre trabalharam muito para não deixar faltar nada para mim e meu irmão. Meu pai trabalhava no corte de cana, e minha mãe era empregada doméstica. Me lembro de presenciar diversas brigas dos meus pais, a qual eu ainda criança entrava no meio para separar. Meu pai tinha sérios problemas com bebidas, e quase sempre bebia. Me lembro que pegava as bitucas de cigarro do chão e fumava com meus colegas. Desde novo também gostava muito de música e falava para os meus pais que iria ser cantor e ter uma banda. Enquanto meus pais trabalhavam, eu ficava com a minha tia, que é cristã. Me lembro de sempre assistir programas evangélicos na TV da casa dela, e ela me levava para a igreja com ela muitas das vezes. E que qualquer bobeira que dessem, eu corria lá para o altar e subia na bateria para tentar tocar. Embora meus pais issem para a igreja às vezes, o ambiente dentro de casa sempre foi de brigas, bebidas e palavrões. Lembro uma vez que eu e meus pais estávamos voltando da igreja, e a polícia atirou em um cara na frente da nossa casa. E o cara simplesmente caiu morto no chão. E vivi nesse bairro até meus 7 anos, quando nos mudamos para outro bairro próximo, que tinha poucas casas e era mais tranquilo que o outro. Ali fui crescendo, vivi a maior parte do meu tempo na rua, e através de alguns amigos comecei a gostar muito de narguilé. Tentava fazer narguilé caseiro, até que um dia eu e uns colegas da época compramos um narguilé, daqueles bem baratos mesmo, o qual a gente fumava quase todos os dias. E começamos a sair à noite na praça da cidade. Comecei a beber e tomar muito gosto pela bebida, até que um certo dia fumei maconha pela primeira vez. Foi com um amigo de infância, o qual alguns anos depois veio a cometer suicídio. Depois da primeira vez que fumei maconha foi ladeira abaixo. Gostava muito de sair, ficar na rua, bebida. Uma vez bebi tanto com um colega que fiquei desacordado na rua. Algumas pessoas que conheciam ele ligaram para o pai dele, que chegou lá, colocou a gente no carro e nos levou embora. Me levou até minha casa de madrugada. Minha mãe saiu para fora e se deparou com aquela cena. Me colocou para dentro, me jogou no chuveiro, e eu comecei a incorporar. E a entidade que falava dizia que meu problema era a bebida, que me dominava através da bebida, e isso com apenas 14 anos. Lembro que aos 16 eu fumava maconha todos os dias, fumava na escola, estava com a mente totalmente virada. Me lembro de uma cena totalmente patética em que um colega da época estava cheirando cocaína, e quando ele acabou de cheirar, sobrou alguns resquícios, e eu sem pensar cheirei aquele resto. E ele ficou muito bravo, disse que não queria que eu seguisse por aquele caminho. Ele fumava maconha comigo todos os dias também, então não fazia muito sentido aquele conselho, mas de certa forma nunca mais fiz aquilo. Nesse tempo também comecei a fazer rap, comecei a produzir minhas próprias letras, meus próprios instrumentais, participava de batalhas de rimas na cidade. Aliás, eu e meus colegas criamos a primeira batalha de rimas na cidade, pois lá não tinha ainda. E assim eu vivia, bebida, maconha e rap, até que um dia minha mãe descobriu que eu estava fumando maconha. E me lembro que ela chorou vários dias. Meu pai ficou extremamente decepcionado comigo, e eu prometi parar, mas vira e mexe estava fumando de novo, e comecei a beber o dobro por ter reduzido na maconha. Sentia um vazio inexplicável, e tentava preencher com essas coisas. Nesse meio tempo meu pai decidiu parar de beber de uma vez por todas, e realmente cumpriu. E em casa as coisas não eram nada boas ainda. Minha mãe sempre teve problemas com depressão, e foi piorando cada vez mais. Lembro que não tinha um dia de paz sequer em casa. Minha mãe estava trabalhando de cozinheira em uma firma da cidade vizinha, e lá era um local onde muitas mulheres tinham costume de fazer trabalho uma para as outras. E com a minha mãe não foi diferente. Ela sempre teve um temperamento forte e se desentendia com as colegas de trabalho. E tudo começou a virar um inferno novamente. Eu nitidamente percebia que aquilo era espiritual. Minha mãe chegava e quebrava todas as coisas dentro de casa. Já vi ela manifestar na minha frente. Já peguei ela tentando se enforcar algumas vezes. Então eu nem gostava muito de ficar em casa. Qualquer oportunidade que eu tinha estava na rua. Trabalhei com diversas coisas também.
ajudante de pedreiro, lavador de carros, restaurante, mercado, motoboy. E no final de 2017, em um momento extremamente solitário e vazio, o qual eu não via mais sentido de nada, me lembro de passar o Natal na rodoviária, comprei um corote de mel, fiquei bebendo ele lá, e alguns nóias foram chegando, e a gente ficou a noite toda conversando lá, e nesse meio tempo eu também já tinha me envolvido com várias meninas, mas nunca dava certo com nenhuma. Tinha me envolvido com uma, mas a mãe dela não aceitava e deu uma surra nela, fez ela parar de falar comigo, e de brinde. A mãe dela fez um trabalho de macumba das brabas pra mim. Fiquei sabendo disso por uma amiga dela, que era amiga da minha mãe também. Aí tudo começou a ficar pior ainda na minha vida. Até que um tempo depois comecei a namorar uma menina boa, de família cristã. Então a partir disso não fumei mais maconha, diminui na bebida, estava até indo na igreja. Não era a mesma igreja que a dela, e um tempo depois acabei batizando. Batizei, mas ainda bebia. Os problemas em casa ainda continuavam, até que meus instrumentais de rap começaram a dar bastante visualizações na internet, e muitas pessoas entravam em contato comigo para comprar, para encomendar instrumentais, e pela primeira vez senti que estava fazendo algo que gostava, comecei a fazer algum dinheiro com isso, mas infelizmente meus pais não aceitavam isso, e falavam que serviço de verdade era em loja, mercado, não em quarto fazendo música. Aí a partir disso eu acabei começando a trabalhar no mercado, fiquei 2 anos e meio lá, e o meu canal de instrumentais crescia cada vez mais, fazia bastante vendas, e só pensava, o que eu estou fazendo aqui abastecendo prateleiras, se eu poderia estar ganhando bem mais fazendo o que eu gosto. E no mercado era complicado, passava muitas humilhações que prefiro nem citar para não desviar o foco no roteiro. Até que um dia decidi que alugaria uma casa e abriria um estúdio e iria tentar viver do que eu gostava. Pedi para eles me mandarem embora, e depois de muita luta e de dar muito trabalho para eles, fui mandado embora, peguei meu acerto, aluguei uma casa, e montei meu home studio. Comecei. Foi uma experiência legal, morava sozinho, estava recebendo seguro-desemprego, comecei a produzir artistas locais da cidade, e fechava muito trabalho pela internet também. As coisas estavam indo bem, minha mãe já estava bem melhor, quando eu ia na casa dos meus pais tudo estava bem. Mas as coisas para mim começaram a desandar novamente. Os artistas que iam lá no estúdio levavam bebida, droga, e a casa ficava com aquela energia pesada. Foro de respeito no estúdio, achavam que estavam em um lugar público, queria fumar lá dentro, usar droga, sempre na hora de pagar era uma luta para receber, e aquilo foi me injuriando cada vez mais. Fechei alguns trabalhos com artistas grandes, que fizeram músicas em cima dos meus instrumentais, que prefiro nem citar pois fui explorado e enganado, pois é o que muitos artistas grandes fazem com produtores pequenos. Comecei a lançar minhas músicas autorais também, e fiquei totalmente cego, só pensava em dinheiro, em ficar famoso, em mostrar para todo mundo que eu ia conseguir e esfregar na cara de todos. Virei a minha pior versão de todas, fiquei extremamente arrogante, só conversava com as pessoas se fosse para fechar negócio ou algo relacionado a dinheiro. E nesse meio tempo fui cortando todos os artistas que enrolavam para pagar, as vendas dos canais estavam decaindo, e um certo dia meu canal simplesmente foi hackeado. Basicamente o canal era a maior fonte de renda. E eu comecei a fazer entregas para poder manter a casa. Eu achei que já tinha vivido os piores momentos da minha vida, mas nem imaginava o que estaria por vir ainda. Continuei nas entregas, tentava arrumar serviço e nunca conseguia. Às vezes era um serviço que já estava certo, mas não dava certo. Não entendia o que acontecia e estava em um estado depressivo, aonde eu bebia e fumava muito. Estava com uma energia muito pesada e com a mente totalmente devastada. Um certo dia fui em uma igreja que minha prima estava indo, e a pastora revelou que alguém tinha feito um trabalho para mim, para amarrar a minha vida, e que tinha jogado até terra de cemitério na minha casa, e que Deus estava quebrando isso. No outro dia a usina me ligou e eu arrumei um serviço no qual estou até hoje. Aí comecei a trabalhar na usina, e nesse meio tempo acabei terminando meu relacionamento, já namorava fazia alguns anos. Eu não estava nem aí pro relacionamento, sem empatia alguma terminei. Comecei a trabalhar de madrugada, e não dormia direito, bebia, minha mente ficou em um estado que eu nunca imaginei. Até que um dia acabei voltando pro relacionamento que eu tinha, mas foi a pior decisão que eu poderia ter tomado, tudo deu errado, só magoas, brigas, e acabamos terminando de novo. Nesse tempo eu comecei a ficar cada vez pior, bebia muito, comecei a me envolver com várias mulheres para me sentir melhor. Eu achava que aquilo me fazia mais homem, superior aos outros. Até que um certo dia eu estava saindo de um pesqueiro, bêbado de moto, passei em um buraco com a moto, perdi o controle pois estava correndo.
A moto foi rumo a uma rampa de terra, e me arremessou longe. Meu capacete saiu durante a queda, caí no chão e fui rolando alguns metros, e quando parei não conseguia respirar. Naquele exato momento minha vida passou diante meus olhos, eu só pensava em voz alta. Vou morrer com 23 anos, não acredito nisso. Eu não tive nem coragem de pedir para Deus não deixar eu morrer, pois sabia que aquilo era culpa minha. Eu tinha certeza que iria morrer e a única coisa que eu pedi para Deus foi para que não me deixasse minha alma ir para o inferno. Depois disso consegui respirar, aí fui atendido, chamaram a ambulância, cheguei no hospital e ninguém me falava nada. Ainda assim achei que eu tinha estourado por dentro e queria morrer, já que tinha sangue no meu nariz, no ouvido. Foi o pior dia da minha vida. O médico disse que não sabe como não quebrei o pescoço e como não morri. Cristo salvou minha vida. Fui me recuperando aos poucos depois disso. Tive um prejuízo financeiro e mental muito grande, até que um mês depois do acidente, eu estava com alguns ferimentos cicatrizados já, estava muito angustiado dentro de casa. Decidi pegar a moto do meu pai e ir dar uma volta, já que a minha estava no conserto ainda pois tinha quebrado muito. Fui em um lugar que gosto muito aqui na minha cidade, que é perto da estátua do Cristo. Ao voltar de lá, simplesmente um carro veio e não parou na placa pare, e me atropelou. Eu estava devagar e consegui pular da moto. Tive alguns ferimentos, mas nada tão grave igual ao primeiro acidente. O carro chegou a subir em cima da moto. Se eu não tivesse pulado, iria arrebentar a minha perna. Mas o senhor que estava no carro disse que iria arcar com o prejuízo e assim foi feito. Após isso, fiquei em um estado mental muito abalado. Tudo dando errado. Não via mais sentido em nada. O vazio que eu já sentia parece que tinha triplicado. Fui novamente em um culto naquela igreja que me revelou. E novamente outra revelação para mim de que uma mulher tinha feito um trabalho com uma pomba-gira para acabar com a minha vida. Provavelmente alguma mulher que eu tinha usado e sumido. Após isso, fiquei um tempo tranquilo, e no auge da minha burrice, achei que estava perdendo tempo e voltei a viver da forma que vivia, bebidas, mulheres, mas sempre sentia no coração que estava fazendo errado, uma tristeza absurda. Eu tentava parar de beber, mas não conseguia. Quando via já estava bebendo. Às vezes eu vinha embora no ônibus, e chegava a me coçar para beber, não via a hora, não conseguia me controlar e se não bebesse me dava um pânico absurdo. Foi um período muito depressivo, e depois de muito tempo vivendo dessa forma, eu e minha ex voltamos a nos falar e acabamos voltando de novo. Dessa vez mais maduros, eu comecei a ir na igreja novamente, reduzi bastante a bebida, e comecei de certa forma a andar por um caminho melhor. Em um certo dia, em uma visita da congregação, fomos revelados, e uma revelação para mim que Deus tinha pressa para eu pôr a minha casa em ordem em referência a uma passagem de Cordélio na Bíblia. O que de certa forma parece que não levei muito a sério. O tempo foi se passando, muitas brigas, comecei a ter muitos problemas no trabalho, comecei a tomar remédios para depressão, fazer terapia, voltei a beber, e acabamos terminando novamente. Fui tomado por um sentimento de raiva ou sabe-se lá o quê, voltei a beber bastante, e voltei a fumar maconha. Fumava muito com um colega de trabalho, ao ponto de que eu já estava fumando mais do que ele, e basicamente voltei para a vida torta que eu levava, só que com a mentalidade de fazer muito pior do que eu tinha feito antes. Sempre aquele vazio no peito, aquela busca por sentido, até que um dia esse amigo que fumava comigo disse que iria parar. Não levei muito a sério, pois ele era igual a mim. Já tinha parado e voltado várias vezes, e continuei vivendo minha vida de loucura. Até que um dia ele me manda mensagem falando que estava indo na igreja, e que tinha sentido que ela era o lugar dele e estava extremamente animado e queria pegar firme. Fiquei feliz por ele, mas continuei no meu mundo paralelo. Estava vivendo o dia todo chapado, depressivo, e com aquela lembrança da mulher falando que Deus tinha pressa para eu pôr minha vida em ordem. Até que um dia, eu fumei meu último baseado e prometi a mim que iria mudar. Minha consciência pesava muito e ficava imaginando quanto Deus estava triste comigo. Desativei minhas redes sociais, fui em um culto, Deus falou comigo, e decidi em diante não fumei mais maconha, não bebi, não me envolvi com ninguém. E há uma semana atrás fui em um culto na igreja que esse meu amigo que fumava maconha comigo está indo. Deus falou comigo lá novamente, e eu ainda disse ao meu amigo, até esses dias a gente estava fumando maconha junto e agora tá aqui na igreja junto. Essa mudança minha é recente, aproximadamente um mês, e é assim que quero seguir. Criei esse canal pois sempre tive vontade de ajudar pessoas, e acredito que através da minha história alguém possa se identificar. Não importa se a sua história é igual ou pior, nunca é tarde para se arrepender e fazer diferente. Deus me livrou da morte, entrou na minha vida, na da minha família, mudou a minha vida. Eu creio que Ele pode entrar na sua também. Basta você se arrepender e buscar a Ele.
E nesse canal vamos ajudar uns aos outros a fazer isso. Aguardo você no próximo vídeo. Fique firme e vamos juntos nessa jornada.